Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículos 6 e versículo 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu quero trazer uma palavra para você sobre a visão humana e a visão de Deus. A visão humana e a visão de Deus. Algumas características da visão humana. Depois eu vou falar algumas características da visão divina. Depois eu vou falar a visão humana e a visão divina vendo uma mesma coisa, como é que é diferente, e aí vamos para a conclusão. Tá? Então vamos ver algumas características da nossa visão, a visão humana. Primeiro, que a visão humana é limitada. Ela só vê o que está diante dos olhos até o limite máximo que a vista alcança. Então, a visão humana é limitada. Uma prova disso, que é tão interessante, quando tem aquela briga entre os pastores de Abraão e de Ló, e que haviam inimigos na terra, e Abraão sabia que povo dividido fica vulnerável, e que ele manda Ló: escolhe aí, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se for para a esquerda eu vou para a direita. Isso está em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, mas ele não conseguiu ver a iniquidade de Sodoma, que era aquela região, porque os olhos dele só alcançam o limite máximo da visão. Ele não conseguiu ver. Ele só viu a coisa boa. Mas a miséria moral e espiritual de Sodoma, ele não conseguiu ver, porque a visão humana é limitada. Uma outra coisa é que a visão humana, ela está feita ao momento. Julgamos, criticamos, decidimos muitas vezes pelo momento do que estamos vendo. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Ela é feita ao momento que estamos vivendo. Outra coisa, a visão humana, ela vê o superficial. Ela não vê o profundo, o interno. Ela está baseada no estereótipo. É o que o texto que nós acabamos de ler. Quando Jessé está passando os seus filhos, não é? E aí Samuel está pensando: olha, cara aí bonitão, grande, forte e tal. Você sei, não é esse aí não. O homem vê o que está na aparência, Deus vê o coração. Então nós, muitas vezes, vemos aquilo que nos é apresentado, é o estereótipo, né? A visão é limitada ao estereótipo, ela não vê a visão humana, o profundo. Não tem como. Uma outra coisa, uma outra característica da visão humana é que muitas vezes vemos com os olhos dos outros. Dependendo da influência de uma pessoa, ou você considera e tem aquela pessoa num grau elevado, você pode ver com os olhos dela. Lembra a multidão que crucificou, que concordou com a crucificação de Cristo, em Mateus 27, do versículo 20, os sacerdotes, os escribas, os principais persuadiram o povo. Pede para soltar Barrabás e crucificar a Cristo. Quem é que vocês querem que solte? Barrabás. E o que é que se faz com Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. Eles estavam vendo com os olhos dos outros. Não estavam vendo
com os seus próprios olhos. E nós, muitas vezes, estamos vendo com os olhos dos outros, dependendo do grau, do nível, do poder e da influência de uma pessoa. Agora, é interessante também saber que a maneira da gente ver determina também o nosso estilo de vida. Foi Jesus que falou isso, um texto conhecidíssimo de Mateus 6:22. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A maneira que você percebe a vida, que você vê a vida, determina também teu estilo de viver. Uma outra coisa da visão humana é que ela está limitada a tempo, espaço, circunstância e estado emocional. Você sabia que uma pessoa, por um estado emocional, ela deixa de ver alguma coisa? Isso é incrível. Uma pessoa em depressão, em angústia, em agonia profunda, ela deixa de ver um monte de coisa. Como o estado emocional influencia a maneira que você percebe a sua visão. Eu não vi, não. Não estou vendo, não. Porque a visão do ser humano, ela está limitada a tempo, ao momento que você está vivendo, a espaço, onde ela máximo pode alcançar, e as circunstâncias, e o seu estado emocional. Uma outra coisa interessante sobre a visão humana, você sabe que o ser humano, o interior do ser humano, a alma humana, retira as impressões do mundo externo através dos sentidos do corpo, né? A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, os sentidos do corpo, pelo qual a alma tira as impressões do mundo externo, introjeta em nós. Qual é o sentido mais perto do processo mental do ser humano? É a visão. O que você vê leva 0,2 de segundo para chegar na sua mente. Não é à toa que quando a Bíblia fala sobre cobiça dos olhos, a Bíblia fala sobre cobiça da carne e cobiça dos olhos. Cobiça da carne é qualquer coisa que atraia a nossa natureza. Cobiça dos olhos é aquilo que atrai a nossa natureza com maior força. E tem uma tríade para isso, né? É o dinheiro, o poder e o sexo. Olha como a nossa visão é poderosa. O que você está vendo chega na mente, chega no teu interior com 0,2 de segundo. Aqui estão algumas características, entre outras tantas, da visão humana. Agora, vamos ver algumas características da visão divina. A visão divina, ela é ilimitada, ela é atemporal, ela não tem questão de tempo e por isso ela é perfeita. A visão divina, ela é perfeita porque ela está linkada a 2 atributos exclusivos da divindade. A visão divina está linkada à onipresença. Isso é, a capacidade que só Deus tem de estar em todo lugar. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. E a visão humana está linkada a um outro atributo exclusivo da divindade, que é a onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas, e na onisciência tem a presciência, a capacidade de conhecer todas as coisas e conhecer antecipadamente. O Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e todas essas coisas iam sendo escritas no teu livro quando nenhuma delas existia. Está falando da vida embrionária, meu corpo ainda é informe. E ele está dizendo o seguinte: antes que eu existisse, os teus olhos já estavam me vendo. Então, por isso que a visão divina, ela é ilimitada, ela é atemporal e ela é perfeita. A visão divina, ao contrário da humana, ela penetra no interior do ser humano e é por isso que ninguém engana a Deus.
Porque quando o Senhor estava falando para o sacerdote Samuel, que foi ungir na casa de Davi, na casa de Jessé, a Davi diz, olha, o homem olha a aparência, Deus vê o coração. A visão de Deus, ela é tridimensional. Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê mente, vontade e sentimentos. Então, vê de uma maneira totalmente diferenciada. E é por isso que ninguém engana a Deus. Porque o que você pensa, o que você deseja e aquilo que você tem como sentimentos vão revelar quem é você. A visão de Deus, uma outra característica, não existe nada oculto diante dela. Daniel 2:22 diz que ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A visão divina não existe invisível para ela. Você sabe que existe um mundo invisível, microscópico, que só com um microscópio eletrônico pode-se ver animais, seres, que a olho nu a gente não vê. Mas a visão divina não há nada invisível para ela. Hebreus 4:13 diz que não há nada escondido diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. A visão divina, ela não está feita a momento. A visão divina vê causas e intenções. Ela não é feita a momento. Por isso que lá em 1 João 3,12 diz assim, Caim matou Abel. Por que ele matou Abel? Porque as suas obras eram más e a dos seus irmãos e a do seu irmão justa. Olha lá, olha a intenção. Depois em Gênesis capítulo 4 diz que Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, porque Deus está vendo a intenção. E o texto dá a ideia, porque Deus rejeita e aceita de um e rejeita de outro. Diz que Abel levou as primícias para Deus e Caim deu uma oferta. Aqui o texto está mostrando a diferença. Então, Deus, quando olha a visão divina para cada um de nós, Ele olha as intenções, a causa. Ele não olha o momento. Ele não olha o resultado. Por isso que a visão divina é perfeita em todos os seus campos. Agora, vamos ver uma outra coisa. A visão humana e a visão divina vendo uma mesma coisa, como é que é diferente? O homem, o ser humano, vendo algo, e Deus vendo a mesma coisa, vê como é que a visão é diferente. Vamos lá? Zaqueu, Lucas 19. O homem vendo Zaqueu, cobrador de imposto, corrupto, ladrão, safado, traidor do povo, isso não merece salvação. Isso aqui é a visão humana, olhando para Zaqueu. Agora, olha Jesus, está no versículo 5 ao 7. Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Hoje chegou salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Enquanto o povo está dizendo ladrão, corrupto, vende o povo para o Império Romano, esse é filho de Abraão. Ele também tem direito à salvação. O centurião de Cafarnaum de Lucas 7, um comandante romano, um militar. Olha a visão divina. Nunca vi tamanha fé em Israel. Esse cara tem uma fé extraordinária. O povo não via isso. Olha a mulher samaritana de João 4. Como é que as pessoas viam aquela mulher? Já teve 5 maridos e o 6º não é marido dela. Isso é terrível, hein? Não é brincadeira não, hein?
A mulher é rejeitada socialmente, mas Jesus vê uma mulher sedenta de Deus, que se torna uma pregadora que ganha uma cidade. Eu estou mostrando aqui a Bíblia, meu irmão. Agora, olha, a visão humana vendo o homem. Muitas vezes, super-heróis, ídolos, poderosos, fortes, maravilhosos. Outras vezes, pária, inferior. Uma coisa como outra coisa qualquer. Você vê que o ser humano protege capim, animais, baleia, e faz o aborto. Olha como é que o ser humano vê o ser humano. De herói a traste. De ídolo a uma coisa como outra coisa qualquer. Agora, olha Deus vendo o homem. O Salmo 103, versículo 14 diz: Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Deus sabe muito bem quem a gente é. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus olha o homem, todo mundo é pecador, mas foram reconstituídos pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 10 diz assim, olha, não há um justo sequer. Romanos 11, 32 diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. E olha Deus vendo o homem, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o olhar de Deus, misericordioso para com o ser humano. Agora, olha o homem vendo, a visão humana vendo Cristo. Isaías 53, diz lá, olha, era desprezado, não tinha parecer nem formosura, homem de trabalhos, homem de dores, as pessoas o rejeitavam. Em Marcos capítulo 6, versículo 3, em Nazaré, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Seus irmãs e irmãs estão aqui conosco, escandalizavam-se nele. Jesus pergunta a seus discípulos em Mateus 16, 13, que dizem os homens acerca do Filho de Deus? O que é que eles dizem? Olha, estão dizendo aí que ou tu é Elias, ou João Batista, ou Jeremias, ou um dos profetas. Olha a visão do homem em relação a Cristo. Agora, olha a visão divina em relação a Cristo. Mateus 3,17. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Olha a visão divina em relação a Cristo, em 1 Pedro 2,4. Chegando-se a ele, pedra viva, na verdade, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha o salmo messiânico, o salmo 22, 23, 24 são salmos messiânicos. O 24 fala de Cristo como Rei da Glória. A partir do versículo 7, Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, poderoso na guerra. Olha ele aí. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ele não é um profeta, Ele não é um homem especial, Ele é o Rei da Glória. Deixa eu fazer aqui algumas considerações com vocês aqui para poder encerrar aqui a minha palavra. Primeira observação: cuidado com o julgamento que você faz de alguém, ou porque
alguém está te influenciando a julgar uma pessoa, cuidado. Cuidado com o teu julgamento pelo que você vê aparente. Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo que vocês julgarem, vocês vão ser julgados. E com a medida que você medir, você vai ser medido. Muito cuidado. Cuidado com o julgamento aparente. Não estou falando com a reta justiça. Mas fazer julgamento de pessoas por causa de um vídeo. Por exemplo, uma safadeza que fizeram aqui com a menina da nossa igreja, a que foi consagrada a Tanaka. O vagabundo que fez aquilo é um cara expert em editar vídeos. Ela não xingou palavrão nenhum. Ele editou um vídeo e vende. E é um cara jovem, é um adolescente que faz isso. É um cara expert em internet. Ele edita e usa a inteligência artificial para induzir. Vocês têm que tomar muito cuidado hoje. Um dia desse, um pastor me passou um vídeo de William Bonner chamando Lula de ladrão. Aí eu pandei e disse, queridão, cuidado, isso é fake news. Isso é uma inteligência artificial que consegue imitar a voz do cara. Vocês têm que tomar muito cuidado com gente famosa que o pessoal passa para você como se essa gente famosa estivesse criticando alguém ou falando alguma coisa. Na maioria das vezes, você pode olhar para os lábios da pessoa que tem um delay de diferença entre a voz e o movimento dos lábios. Isso é inteligência artificial. Nós vamos ter que tomar cuidado agora muito sério. Conseguem imitar a voz, tem vários. Existem vários vídeos de gente famosa manipulados, com propaganda mentirosa, com venda de produtos e vai por aí afora. Então, muito cuidado. E até gente da igreja criticando a menina, ela veio conversar comigo, ela veio falar comigo, e ela achou o cara e falou, amigo, isso é uma mentira, eu fui consagrada agora a pastora, você está me denegrindo, como você veio me pedir com educação, eu vou tirar o vídeo, olha o vagabundo. Como é que é? Só que o vídeo já tinha viralizado. Então já tinha ultrapassado o limite do cara. Eu estou orientando você, cuidado com o julgamento, principalmente do que você está ouvindo e vendo na internet, em rede social. Cuidado! Cuidado! Você vai fazer um julgamento equivocado, e não é só de crente, não, até de ímpio. Quando esse pastor me mandou um vídeo de William Bonner, eu falei, lá de cara, eu falei, isso aqui é inteligência artificial manipulando a voz do cara e colocando em cima dele falando. Aí tem uma diferença. Eu falei para o pastor, cuidado, pastor. Ele pode ter os defeitos que ele tem, mas ele nunca chamou o Lula de ladrão. Não estou dizendo que não é, aí é outro papo. Eu estou só falando o que o cara não disse. Tá certo? É isso que eu quero. Eu estou querendo me ater a isso aqui. Eu não querendo me ater à questão se é ou não é isso que eu estou me atendo. Eu estou querendo me ater como é que você tem que tomar cuidado com o julgamento de pessoas. É a primeira observação que eu faço. A segunda, com o Espírito Santo, você pode ver coisa que ninguém vê. Você pode penetrar no mundo espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e lhe parece loucura, porque elas se discernem espiritualmente, mas o espiritual discerne bem tudo. O espiritual consegue discernir bem tudo, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, então você tem uma capacidade de ver o que a pessoa comum não consegue ver. Terceiro, minha terceira observação, desloque o seu olhar para o seu futuro e para seus objetivos. E deslocar o seu olhar para o seu futuro não é com os olhos, é com a mente, é visão. Porque se você ficar apenas limitado ao que os teus olhos te mostram, você vai ser um grande medíocre. Ver é com os olhos, visão é com a mente, porque a mente humana, eu já ensinei isso aqui,
tem uma capacidade chamada imaginação, a capacidade de criar imagens. E você pode, com a mente, se ver em qualquer lugar do futuro. Eu já disse aqui, você acaba de entrar no curso de Direito e você já pode se ver advogando ou juiz. Você acaba de entrar no curso de Medicina e a pessoa já se vê operando ou atendendo como médico. Quer dizer, consegue projetar o futuro. Você mora numa casa alugada e você já está vendo a sua casa própria. Então, pare de olhar apenas com os olhos. Veja com a mente e tenha visão. Quarta observação que eu falo. Perceba a vida com bons olhos. Foi Jesus que falou, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que é bons olhos? É ver a vida com otimismo, é ver a vida de maneira realista e ver a vida de maneira futurista. É isso aqui que são bons olhos. É o tripé de bons olhos. Bons olhos não é apenas ver a vida de maneira utópica, isso é, sonhos irrealizáveis. Bons olhos é, eu vejo a vida com otimismo, mas eu também vejo a vida com a realidade do que está acontecendo. E eu também vejo a vida de maneira futurística. E para que você tenha bons olhos, autoestima, ânimo, esperança, são elementos que tem que estar em você para você ter bons olhos. Porque uma pessoa de baixa estima, desanimada, triste, angustiada, não vai ter bons olhos. Ei, tenha bons olhos, irmãos. Tenha bons olhos. Veja a vida não só por desastre, não só por tribulação, não só por adversidade, não só por dia mal, mas porque Deus está com você e Deus tem o melhor para você. Quinta observação, volte os seus olhos para Deus. O Salmo 34, versículo 5 diz, olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficarão confundidos. Hebreus 12, 2, o que é que diz a palavra do Senhor? Né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Deus, olhe para Deus. Em último lugar, olhe com os olhos da fé. Você lembra de Noé? Hebreus 11, 7. Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, creu, construiu a arca, salvou a sua família, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça segundo a fé. Olha lá, sendo avisado das coisas que não se viam. Veja com os olhos da fé. Vamos voltar para Abraão? É interessante a história que nós já conhecemos. Quando Abraão chega para Ló e diz para ele, olha, não é bom ter briga entre nossos pastores. Escolhe para onde você quer ir. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí diz o texto que Ló levanta os seus olhos. Abraão não levantou olho nenhum. Sabe qual é a hora que Abraão vai levantar os olhos? Abraão está vendo pela fé. Se ele for para a direita, eu vou para a esquerda e vou ser abençoado. Se ele for para a esquerda, eu vou para a direita, eu também vou ser abençoado. Não é a geografia, é porque Deus está comigo. Ele só vai levantar os olhos no versículo 14. Depois que Ló se afasta dele, Deus diz para Abraão, levante os seus olhos e contemple toda essa terra. Ele não levantou os olhos, foi Deus que mandou ele levantar os olhos. Você está na terra, pode olhar de norte a sul, de leste a oeste, é essa terra que eu vou entregar a você e a tua posteridade. Ele estava vendo com os olhos da fé. Você lembra de Elias, 1 Reis 18, 44? 3 anos e meio sem chover, seca, fome. Aí ele fala para o assistente, sobe lá e olha para a banda do mar. Não estou vendo nada não. Sobe lá 7 vezes. Na 7ª, o que você está vendo? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Corre, avisa ao rei porque vem chuva. Um pequeno sinal. Um pequeno sinal. Ele estava vendo pela fé. Um pequeno sinal. Querido, amada igreja, povo de Deus, olhe para a porta que Deus vai abrir.
Olhe pela fé para o milagre que Deus vai fazer. Olhe pela fé que Deus vai mudar a tua sorte. Olhe pela fé que vai ter uma nova estação na sua vida. Olhe pela fé que o milagre vai chegar. Olhe pela fé e não olhe para as circunstâncias, mas olhe para aquilo que Deus vai fazer. Olhe pela fé, a porta vai ser aberta, o milagre vai chegar, esse tempo vai passar, vem uma nova estação para você. Olhe pela fé, ei, olhe pela fé, olha o milagre aí, olha a resposta de Deus, olha a mão de Deus, olha a bênção de Deus. Teus inimigos não vão prevalecer contra você. Olhe pela fé, a resposta e a vitória. Olhe pela fé. Aleluia. Aleluia. Eu fico vendo tanta gente apavorada. E para onde vai o Brasil? Como é que vai ser a economia? E agora? E criminalidade? E não sei o que, rapaz. Tem uma visão de fé. Você com Deus é vitorioso. Tem promessas para você. Pare de ficar andando segundo as circunstâncias dos homens. Olhe para a vontade de Deus. Olhe para a bênção de Deus. Olhe para a palavra de Deus. Ei, querido. Ei, essa é uma noite que Deus está conclamando você a ter uma visão de fé. E não apenas uma visão humana. Veja pela fé a bênção e a vitória no nome de Jesus. Amém. A igreja de pé, por favor.